Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E neste domingo, às 18h15, o Santos recebe o Atlético Goianiense na Vila Belmiro, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O Santos, que está na 10ª colocação, com 16 pontos, pega o Atlético Goianiense, que está na 11ª. Então, aquele famoso jogo de 6 pontos que a gente precisa vencer a qualquer custo, até mesmo para não perder posições no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Santos vem aí de resultados negativos, né? Empatou com o Bragantino e também uma derrota no Clássico, né? Nas últimas rodadas do Brasileiro. E vem aí de uma classificação importante da Sul-Americana, mesmo com o empate, o Santos conseguiu avançar para as quartas de final, pega o Libertad, porque prevaleceu o resultado que o Santos conquistou na Vila Belmiro, gols, né, de Caio Jorge, tanto no jogo da ida como no jogo da volta. E a gente comentou até, será que o Santos vai poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Atlético Goianiense? Porque a gente já falou aqui para vocês os próximos jogos do Santos, né? O Santos pega o Atlético Goianiense agora, mas depois começa Juazeirense pela Copa do Brasil, aí pega a Chapecoense fora de casa, né? Vale ressaltar que o Santos ainda não venceu fora de casa no Brasileiro, depois tem um jogo da volta contra a Juazeirense, e no dia 7/8 tem o clássico contra o Corinthians, e 3 dias depois tem o jogo contra o Libertad na Vila Belmiro, ou seja, uma maratona com jogos importantes que a gente precisa também estar bem fisicamente, e por isso, né, foi levantada essa questão para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Será que o Santos pode testar alguns jogadores? E quando eu falo testar, né, a gente pode até bater um papo mais específico assim na hora da provável escalação, mas jogadores que estão até mesmo que pedindo passagem no time do Santos, até mesmo por conta das atuações de um ou outro, né, que estão como titulares, mas enfim, a tendência é que o técnico Fernando Diniz não tenha novidades para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos para os relacionados. Vale ressaltar que o Moraes segue de fora do jogo, porque ele ainda está se recuperando da lesão de grau 1, que ele está na coxa esquerda. Mas vamos aqui aos relacionados do Santos para essa partida. Goleiros, João Paulo e John, né? Inclusive, isso foi uma das dúvidas. Será que o João Paulo perderia a vaga de titular para o John? Mas depois daquela atuação histórica, né, contra o Independiente, difícil tirar o João Paulo como titular do time do Santos. Aí temos nas laterais Madison, Felipe Jonathan e Pará, né? Como eu falei, não teremos o Moraes. Zagueiros, Luiz Felipe, Kaique, Wagner Leonardo e Danilo Boza. O Kaique não vem assim naquele nível que a gente esperava do Kaique, alguns errinhos de posicionamento, por isso alguns torcedores até estavam perguntando, né? Será que o Wagner Palha, que recentemente voltou do Náutico, pode ter uma chance ao lado do Luiz Felipe? Mas aparentemente teremos aí o Kaique como titular, fazendo a dupla com o Luiz Felipe. Aí, meio-campistas: Camacho, Giamota, Carlos Sanches, Alisson, Gabriel Pirani, Vinícius Anocelo e Ivonei. Vale lembrar que o Alisson ele tá com uma proposta, né, que será votada pelo Santos na segunda-feira para o futebol árabe. Então pode ser uma das despedidas aí do Alisson. Vamos ver aí se ele joga ou não nesse time do Santos para o jogo contra o Atlético Goianiense. E atacantes temos Marinho, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Ângelo e Raniel. Dito isso, temos uma provável escalação do time do Santos sem algumas novidades, né? Um time sem novidades para essa partida contra o Dragão. João Paulo no gol, Madison mantido como titular, Luiz Felipe, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Carlos Sanches, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge, né? Ou seja, a mesma equipe que começou contra o time do Independiente. Algumas dúvidas, né? Como eu havia citado, a questão do Alisson, até para deixar um time mais com poder de marcação, né? Principalmente com a entrada do Sanches, e até mesmo a questão do Pirani. Será que o Pirani seria titular ou não? Mas, a princípio, o Fernando Diniz vai manter essa trinca no meio-campo, como foi no jogo contra o Independiente. E o ataque sem muitas novidades, né? O ataque que vem sendo o ataque titular do time do Santos: Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. E pela primeira vez, o presidente do Santos, Andrés Rueda, falou, né? Primeiro ele falou sobre isso
ao Globoesporte.com, ao Bruno Gilfrida, que tem sim uma proposta que chegou oficial para o Santos, e o Santos está analisando essa questão do Caio Jorge, né? Como que vai fazer a questão de quanto que vai receber, quando vai liberar, enfim, se o Santos vai ficar com uma porcentagem futura ou não. Então pode ser também um dos últimos jogos do Caio Jorge, porque pagando, né, o clube pagando ao Caio Jorge, provavelmente é para levá-lo agora nessa janela de transferência de agosto, não para ficar até o final do ano. Acho muito difícil que isso aconteça, mas, né, tudo pode acontecer. Seria o melhor dos mundos algum clube pagar para ficar com o Caio Jorge e ainda, né, deixá-lo aqui até o final do ano. Mas enfim, vamos ver como o Santos se comporta. E, né, temos aí o Marcos Leonardo como opção, uma provável opção, e também o Raniel para uma saída do Caio Jorge, tanto pensando, né, de segundo tempo, como também em definitivo. E o que a gente sempre fala quando a gente comenta sobre esse time do Santos para o segundo tempo: vale ressaltar que na Vila Belmiro o Santos vem tomando poucos gols. É um time que ainda está invicto com o Fernando Diniz. Então a tendência é que seja aquele time que vai pressionar mais a equipe do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que nos últimos jogos aí vem, né, de resultados ruins, mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente consiga mais esses 3 pontos. Como eu falei, o Santos está em 10º e o Atlético Goianiense está em 11º. Então, seria horrível se a gente acabasse perdendo esse jogo, né? Também outros times que estão abaixo da gente têm confrontos difíceis, né? O próprio São Paulo tem, até mesmo o Corinthians, né? Tem um confronto contra o Cuiabá, mas tudo pode acontecer. Então, a gente precisa pontuar para continuar subindo na tabela, visto que o próximo jogo do Brasileiro é contra a Chapecoense. E a Chapecoense é a lanterna do campeonato, né? Então, a gente precisa aí aproveitar essa sequência do Santos, principalmente na Vila Belmiro, e tentar essa primeira vitória fora de casa. Bom, dito esse provável time do Santos, temos uma provável escalação do time do Atlético Goianiense, de acordo com o Globo Esporte, que é o seguinte: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Éder, Igor, Baralhas, Marlon, Ronald e Arthur Gomes. Arthur Gomes vai para o jogo, Zé Roberto e Janderson. Vale lembrar que o Arthur Gomes ele está emprestado, né, ao Atlético Goianiense, ele ainda pertence ao Santos, mas o contrato do Arthur Gomes é válido até dezembro e o Santos não vai renovar. Então, depois que terminar o contrato de empréstimo, né, com o Atlético Goianiense, ele segue a vida dele como ele achar melhor. Mas fica aí, né, a preocupação de uma lei do ex. O Fernando Miguel, que é um dos goleiros que está se destacando no Campeonato Brasileiro, e a gente sempre brinca, né, que contra o Santos os goleiros viram os melhores do mundo, vira Neuer, ou vira João Paulo, né, com a atuação que o João Paulo teve contra o Independiente. Então, já é um goleiro muito bom, e a tendência é de um Santos, como eu falei, indo para cima do time do Atlético Goianiense, tentando várias finalizações, uma movimentação, né? O Fernando Diniz, principalmente em jogos da Vila Belmiro, pede muito isso, e é o que a gente espera. Vamos ver o comportamento do time do Santos, e para segundo tempo temos opções interessantes. Temos o Pirani que eu gostei da forma como ele entrou contra o Independiente, acho que tentou, né? Poderia até mesmo ter feito o gol em uma ocasião, mas ele acabou que estava impedido. O próprio Lucas Braga é um jogador interessante, né? E também temos outras opções de ataque, como a gente comentou aqui, o próprio Marcos Leonardo, que vem entrando também nas últimas partidas. Então, temos sim peças para o segundo tempo. O próprio Vinícius Anocelo, né, que participou de um dos gols do Santos contra o Bragantino. Então, temos opções para o segundo tempo que dá para o Fernando Diniz mudar. Se o Santos estiver vencendo, precisando empatar, precisando, né, da virada, enfim, vamos ver como esse time do Santos se comporta diante da equipe do Atlético Goianiense. E só para falar aqui para vocês, domingo às 17 horas tem live de todos os Santos aqui, com a participação do Vanderlei, do HB, do Alex. Então vocês estão convidados, aquele aquecimento para Santos e Atlético Goianiense. E não se esqueça também, terminou o jogo? Já sintoniza aqui no canal que a gente tem a nossa tradicional live para repercutir o jogo do Santos e também a coletiva do técnico Fernando Diniz. Então espero vocês amanhã às 17 horas e depois do jogo do Santos. E é óbvio, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.